Salve, família! Salve, salve, rapaz! Podcast Coab USA chegando até vocês. Muito obrigado, como de costume, pelo carinho, pela participação, pela energia que alimenta a alma, estimula a mente. Hoje com o episódio do Hello! Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, e a Aldo desenrolando já. Agradecer a galera do Mind Hunters, mindhunters.prod é o Instagram dos Feras, PROD. Vai lá que você vai encontrar tudo o que você precisa. Obrigado por ceder o espaço, obrigado Sono, Aldo, Luan. Bom ter o Aldo de volta aqui, hein? Cansou de ganhar dinheiro, vem trabalhar com a gente aqui. Né, Aldo? Valeu, Aldo. E agora sim, apresentando a nossa convidada de hoje e essa história, para você que está nos ouvindo agora, se essa história não inspirar vocês a sair do sofá, liga pro ML, que tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada tem. E é uma história que faz tempo que eu quero contar aqui no programa, ou ter a presença ilustre da nossa convidada. A gente tentou várias vezes, assim, além das datas, porque é uma história muito bonita e faz muito parte da minha história também, o tema que a gente vai falar. E do podcast também, né? Do podcast, exatamente, muito bem. Ela é cria da Coab 2 de Carapicuíba, São Paulo, representa... Minha vizinha. Tá faltando gente da 5, eu tô me sentindo aqui, né, na minoria. Excluído. Ô, Kelly, dá um salve pra nós aí. Enfim, mas olha que história bonita. Ela transformou um medo que ela tinha, né, de aprender o inglês, em hoje uma das suas maiores forças, e através disso hoje ela impacta milhares de pessoas, já 1.200 pessoas impactadas por um método inovador e uma plataforma que ela criou, e outras milhares que acompanham o trabalho dela. Como eu falei, ela é cria da Coab 2, é filha de um motorista de ônibus e uma merendeira que é... Você lembra que... Não, depois eu vou perguntar. Onde seu pai trabalhava, que companhia, porque o Fabinho pulava catraca direto. A pedir desculpa hoje aqui no... O pai dela já deu uns tapas no vinho. Enfim, ela usa isso, essa metodologia inovadora, essa plataforma, para poder ensinar pessoas a destravarem o inglês, para transformar a vida de pessoas que o inglês, o idioma, o estudo, o ensino, a educação, o que seja, transforma vidas. Então é com muito orgulho e satisfação que eu apresento a vocês. Quem conhece é ela mesma, quem não conhece, eu apresento para vocês Carol Cavalcante, direto de Natal para cá. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vinda ao podcast Coab USA. Obrigada, gente. Estou muito feliz, animadíssima. Obrigado pela sua presença, pelo tempo. Imagina. E a gente sempre pensou, e a sua história coincide muito com o que a gente prega, que é a educação, que foi um dos meios que conseguiu tirar a gente da onde a gente veio, assim, né? Então, somos muito gratos aí pela tua presença. É isso. E eu tô super feliz, super. Faz total sentido. Eu tava comentando aqui, né, que Coab, USA, Estados Unidos, tem tudo a ver com a minha história. Que bacana. Mas antes eu vou falar, hoje eu vou fazer um pedido de desculpa público aqui, por parte do Fabinho. Você lembra onde seu pai trabalhava? Que companhia? Urubupungá. Putz, Fabinho. Era esse? Não, então... Como é o seu pai? Na realidade... Vamos falar Cavalcante, né? Seu Que o nome não Cavalcante. ajuda Seu muito. Cavalcante. Aurino. Sabe que geralmente as Seu pessoas... Aurino é nome de artista, pagodeiro. Geralmente as pessoas, elas... Pede desculpa. Um espelho, entendeu? Então, geralmente, quem aponta... Você entendeu? Quando Eu- eu o filósofo. catraca, eu nem pulava catraca. Ó, Pai, Eu Cavalcante, olha Eu descia só, por trás. cara. Desculpa, seu Cavalcante. Fabinho surfava no trem, então? Pulava catraca. Bichava muro, tudo isso. Continua. vê como A gente vai acabar nunca esse programa. Tem muita Só coisa falando que eu do só PO do Fabinho. assisti. Ele foi levar a arte dele, que ele foi levar nos Estados Unidos, pichar. Hoje é arte, isso aí. Mas vamos lá, vamos. Tudo é arte. A gente tá aqui pra falar de você, não do Fabinho. Bora. E a audiência vai acabar com a gente. Ai, Só todo dia do Fabinho. Mas vamos lá, então. Como que foi um pouquinho dessa sua infância lá na Coab? Hoje você mora em Natal, né? Eu falei que você veio de Natal. Obrigado por ter vindo, tá? Imagina. E obrigado por ter aceitado o nosso convite Prazer também. enorme. Mas como que foi isso pra você? Porque, assim, até usar meu próprio exemplo que eu mencionei aqui anteriormente, é que pra mim, quando a gente tinha aula de inglês lá na Coab, só que, assim, era uma zona, ninguém prestava atenção. Eu mesmo não prestava atenção porque, para mim, aquele era um mundo muito distante naquela época, né? Eu sou o mais novo do grupo aqui, mas... mas era um mundo muito distante. Então, eu não me aplicava, porque na minha cabeça eu ficava, pô, eu nunca vou usar isso, né? Então, na Coab aqui, quem sou eu para pensar? Eu nunca pensava em viajar para os Estados Unidos. Enfim, mas como que você
conseguiu enxergar nisso talvez aí uma oportunidade? Ou como que você viu o inglês talvez como uma ferramenta aí de alavancar a sua vida também, transformar? Eu acho que é fato, o que você comentou agora, acho que passa por todo mundo da periferia. Pra que eu vou precisar do inglês? Eu não vou viajar, não quero viajar, não tenho dinheiro. Acha que sempre vai ficar ali. Então, meu pai é motorista, minha mãe merendeira. E nascida e criada ali na Coab 2, né? Minha mãe tinha esse sonho de ver os filhos falando inglês porque ela achava lindo, né? E meus pais nordestinos. E minha mãe que enxergou, foi visionária ali, viu a oportunidade de... Nossa, eu acho lindo quem fala inglês, quero que meus filhos falem inglês também. E buscou ali um curso tradicional, ali no centro de Carapicuíba, pra gente fazer. Então, meu irmão começou fazendo inglês. Só que ela não tinha grana, assim. Nossa família não foi uma família de passar dificuldade. Foi uma família ali... padrão Coab, assim, né? Que tinha ali o dinheiro do mês contado. E meus pais não tiveram ali educação, né? O estudo. Meu pai foi até a 3ª série. Minha mãe, se eu não me engano, até a 8ª série naquela época, quando criança. E ela achava lindo. Então, conseguiu colocar meu irmão. E ela queria me colocar no inglês também, só que não tinha grana. Então, eu lembro disso, que ela foi na diretoria lá da escola. Falava que gostaria de colocar muito meus filhos. E não tinha grana ali, e fizeram um desconto pra eu entrar também. E graças a Deus, deu super certo. E aí eu usava os materiais do meu irmão, pegava material emprestado. E sempre fluindo ali, só que eu não gostava de jeito nenhum. 13 anos de idade, não gostava de inglês, não via pra quê. Meu irmão também na mesma, a gente fazia porque minha mãe gostava, porque minha mãe achava lindo, ia forçado. Hoje eu agradeço muito a ela. E nesse período de curso, assim, eu fui fazendo... Só que minha mãe me colocou num curso que era de terça e quinta às 6 da tarde. Então, eram adultos. E eu, a única menina ali de 13 anos, eram assuntos que não tinham nada a ver com a minha vivência. E isso começou a me gerar frustração. Até um dia, na sala de aula, o professor pediu pra eu ler a palavra potato. Se escreve potato, né? E eu li potato. E a sala riu. E ali foi uma frustração gigantesca pra mim, uma vergonha. E eu falei, não quero mais voltar, nunca mais. Bloqueia, né? Nunca mais, bloqueia total. Eram assuntos de trabalho também. Então, a galera numa vibe totalmente diferente da minha. Adultos, né? Focado em viagem, né? A trabalho. E tinha um rapaz que ele fez o curso ali e foi pra fora. Foi terminar, fazer um curso, enfim, fazer um intercâmbio. E depois de um tempo ele voltou. E eu achei aquilo lindo, aquilo já brilhou meus olhos. Falei, caramba, que legal. Aquilo já deu uma pontinha ali. Só que eu achava que inglês nunca seria possível pra mim. Porque eu tinha dificuldade com pronúncia, morria de vergonha. Depois ainda eu via as pessoas desenvolvendo no grupo e eu só me deixando ali pra trás, sabe? Toda vez. E eu não queria falar, não queria pronunciar nada na aula. Eu ia me diminuindo cada vez mais em aula. Então... Isso foi fazendo cada vez mais com que eu tivesse medo, vergonha, insegurança e frustração. Sempre. Legal. Sempre achando que inglês era impossível pra mim. E aí foi fluindo aí. Faça uma pergunta, senão eu vou falando aqui. Vou falando e vou entrando aqui. E como que surgiu a oportunidade de você ir pra fora? Então... A minha mãe, ela era visionária, né? Demais. Ela faleceu quando eu tinha 14 anos. E nessa frustração minha toda, quando minha mãe faleceu, eu falei, ótimo. Agora é a minha chance de não fazer mais inglês. Ela faleceu, não tem mais quem me cobre. Meu pai, sempre muito atento também na nossa educação. Mas o pai, pelo menos o meu pai, ele era mais tranquilo comigo, assim, sabe? Eu era uma boa menina, não dava trabalho nenhum, ia super bem na escola, mas o inglês eu não gostava. Eu suava frio, eu chorava, ficava nervosa. Peraí. Você tá dizendo que você não ia lá na quadra coberta, no samba, não? Não ia, samba você rock? acredita? Eu não ia, eu era maluca pra ir aquele forró que tinha lá na associação. Eu só ficava olhando o meu irmão da janela indo, eu não podia ir. Eu falava, gente, como assim? Eu não posso. Depois teve o quê? Um samba, Não, era forró também ali na 9, do lado do Castelão, na Rua do Castelão ali. Na Rua do Castelão. Vocês não são dessa época. Vocês eram do samba. Vamos trocar ideia aqui que a gente o samba, desse eu também queria ir. Só escutava da minha janela lá de casa. O samba também do Netinho, eu só passava pelo escadão ali, ó. Já tá falando a nossa língua. Eu sei, vocês estavam ali, ó. Eu, quando criança, só passava pelo escadão ali, porque eu ia na Rio Branco, na casa da minha tia. E eu ficava olhando e falava, nossa, nada.
Você ficou olhando lá de cima? Olhava de lá de cima, mas assim, ó, Você nunca 5 viu o minutos. Fabinho, não? O Fabinho, o apelido dele era caranguejo, porque tava 10 da manhã e tava bêbado já. Já. Ele ficava se rastejando assim. Bebia. Ô, bichinho, tadinho do ursão. E aí, ela era extremamente visionária. Então, quando ela falou 14 anos, faleceu, eu falei, ótimo, minha chance. Só que dentro de mim, sabe, eu pensei assim, não vou desistir de uma coisa que ela me colocou. Sabe? Eu era muito menina, assim, muito menina. Eu fui amadurecer bem depois, tá? Depois que eu fui para os Estados Unidos, aí que eu amadureci um pouco mais. Mas eu era totalmente dependente da minha mãe. Então, assim, com 13 anos, pra... entender quando falou, não vivi tanto assim festas na Coab, porque minha mãe super me protegia demais. E aí passou pra família isso, assim, né? De Carol não pode sair na rua. Carol não pode viver ali curtindo. Que minha mãe escolhia a roupa que eu ia vestir. Saía do banho com 13 anos. Onde já se viu isso, gente? 13 anos. Minha comida no prato, dentro do micro-ondas. Então, quando ela faleceu, eu falei, cara, eu não vou fazer isso, sabe? Eu vou continuar. Continuei até os 19, naquela penitência, meu Deus. Porque ia sendo cada vez mais difícil o inglês pra mim. Até com os 19, você sentia essa dificuldade? Total, gente, total. Eu não falava nada, assim. A teoria é incrível. Sim. Verbo to be, sabia fino, de trás pra frente. Preposição, sabia tudo. Na teoria, na prática, não. Foi quando fiz 19 anos, fazia inglês ali ainda aos sábados, porque comecei a faculdade de administração, na FITO. Sei. Ali, saí da escola, já fui pro... Antes disso, fui pro Cinearte, que eu achava lindo. A galera sair de mochila pro shopping. Achava incrível aquilo. Meu Deus, eu quero essa vida. Quero mudar de escola pra poder ir de mochila pro shopping também. Aí fui Cinearte, ali em Osasco, escolinha em Osasco no centro. E... depois dos 19 anos, eu terminei o inglês. Eu terminei o inglês sem saber falar. Falei, caramba, e agora? Só que, com 16 anos, eu fiz camp. Vocês lembram do camp? Você tá escondendo o jogo aí, você é da nossa época. Vocês fizeram? Vocês trabalharam aonde? O meu primeiro foi no banco Credibanco. Olha, foi bem. Depois eu fui para uma empresa metalúrgica. Trabalhei uns 4, 5 anos. Lá teve oportunidade, hein? Sim, office boy. E vocês? Pô. Era office boys, meninas, né? Office boy. Trabalhei na Philips. Olha. E aí... Mas o Fabinho é o que teve melhor aqui de todos. Foi pra onde? Banco francês e brasileiro. Fala o CEP. Que isso? Fala o CEP do lugar. CEP eu não sei, mas sem endereço. Gente, e marca, né? Eu fui pra onde, na minha época, todo mundo queria ir. Eu tive a sorte grande pra Roche. Em Osasco? No Jaguaré ali. Alto nível. Era o sonho de todo mundo entrar na Roche. É bom. E aí eu entrei pra Roche. E eu era obviamente, menor aprendiz lá. Entrei pra área de supply chain e ali tudo mudou na minha mente, assim. E faz total sentido hoje. Hoje é falado isso abertamente, parece clichê, mas não é. Ambiente. Eu cheguei, né, lá, eu era a única menor aprendiz que sabia inglês. Fala outros 500, calma aí. Mas eu era a única ali que sabia falar inglês ali, que conhecia. No departamento. Muito doido isso. Porque era galera que, né, formada... era supply chain, então tinha comércio exterior, compras, tudo junto ali, um departamento. E eu comecei a me destacar ali como menor aprendiz, porque eu queria mesmo trabalhar, eu gostava, eu queria trabalhar. E comecei ali e tal. E eu via, na teoria, eu achava a coisa mais linda. Via a galera falando de Outback, do restaurante América. Aquilo começou a me encantar, porque eu nunca tinha feito nada. Não tinha vivido isso, nada. E eu comecei a olhar, falei, gente... Aí a galera falava muito de viagem internacional. Na teoria também eu sabia tudo sobre viagem internacional. E eu ficava sonhando com aquilo. Eu falava, pai, eu ainda vou pro Canadá. Eu vou morar no Canadá. E começou a brilhar meus olhos ali. Eu falei, cara, eu preciso do inglês. E aí comecei a procurar, né? Ver o que eu tenho aqui. Vou treinar um pouquinho. Mas assim, totalmente despretensioso. Aí, com 22 anos, né? Depois dessa jornada aqui de inglês, não deu pra... Na Roche, não deu pra efetiva... Não consegui promoção. Aí, fui ser estagiária em outras empresas.
E eu falei, não, 22 anos, falei, eu quero ter essa oportunidade de ir pra fora. Nessa época eu tava trabalhando na GE, na General Electric. Ficava ali no Eldorado. E eu falei, não, eu vou juntar uma grana e vou ver qual intercâmbio eu consigo fazer. Aí a grana curta. Falei, caramba, lascou, porque eu não tenho. Não tem essa grana. Não tenho toda. uma grana. Vou fazer o quê? Minha mãe já tinha falecido, minha mãe faleceu com 14, então era eu, meu pai. Meu irmão saiu de casa com 18 anos, a gente tem 4 anos de diferença. Então, logo que minha mãe faleceu, um ano depois, meu irmão saiu de casa, só ficou aí meu pai. E ele foi pra estudar em Santos, oceanografia. Mas também passou trancos e barrancos lá, porque os amigos dele eram um pai dono de posto de gasolina, o outro tinha motel, rede de motel. Então ele era o mais duro ali, coitado, tentando sobreviver na oceanografia, conseguiu um trabalho ou outro, mas também. Aí que eu fiz? Combinei com meu pai. Pai, ajuda o Kleber aí em Santos, né? E eu pago o meu inglês. E era, sei lá, era R$300 que ganhava ali como menor aprendiz na época. E o curso era R$100, assim. E dava, tranquilo, tava tudo certo. E fui. Voltando pra GE, né? Na GE, eu falei, não, vou pedir demissão e vou fazer meu intercâmbio. Pesquisando, achei o intercâmbio de au pair. Au pair. Que é o curso, era o intercâmbio mais barato que tinha ali. Era na época, em 2013, 2014, era R$5.000 que você pagava, eles te davam já a passagem, a família e um curso de $500 para você fazer. Que a gente acha que é muita coisa, mas não é $500, não é um curso. Falei, bom, é isso, vai ser isso. E fui. Fui com a cara e com a coragem. Minha família não queria, a Carolzinha, né? Protegida. Nunca foi na quadra coberta. Exato, exatamente. E eu falei, não, é minha vez, agora eu vou. Legal. E fui. Só que eu fui pra Virgínia. Quem não sabe, Virgínia é um estado que parece The Walking Dead. Com todo respeito pra galera da Virgínia, pelo amor de Deus. Mas parecia The Walking Dead, tudo distante. Tá. Eu falei, não vou conseguir me adaptar. Os pais, né, das crianças... Você foi pra Richmond? Não, eu fui pra Stanford. Era perto, né? Richmond é 40 minutos, mais ou menos. Mas lá tava bem ainda. Richmond. Lá ainda é bacaninha. Onde eu tava, era assim, umas Interior. mansões... Interior, tipo filme de forasteiro. Faroeste, é isso. E assim, eu fiquei Eu cheguei, assim, eu não acreditava, e era tudo muito novo. Sabe criança? Sim. Quando olha aquilo, assim, um cachorro que tá olhando o frango da padaria, ele fala, caraca, eu não acredito que eu tô aqui. Eu só chorava. Eu falava, meu Deus, é possível, eu consegui, como assim? E a gente que sai da periferia? Quando começa as coisas a clarear, as oportunidades a aparecer, a gente tem uma crença tão forte na gente de que a gente precisa de pouco, que a gente não merece aquilo, que a gente acha que vai vir alguma coisa errada logo em seguida. Sim. E eu acredito muito em energia, tá? Todas as vezes que a gente acha que alguma coisa errada vai acontecer com a gente, acontece. Porque você tá atraindo aquilo, você tá colocando tanta força naquilo, você tá colocando tanta energia naquilo, que vai acontecer coisa ruim. E eu acho que morar na periferia é isso, é você... Antes de mais nada, antes de furar qualquer bolha, é a bolha de si mesmo, é a bolha própria, da mentalidade, cara. Porque a gente vive numa crença limitante tão rasa, que é triste. Verdade. E a gente acaba se tornando assim, porque foi o que foi feito da gente ser assim. Não é? Eu vou aproveitar essa sua fala. Dentro da sua trajetória, você fala muito de alguns traumas, parece, né? A imposição, a tiração de sarro. E aí você vai criando algumas crenças inibidoras, né? Que faz você compactar com medo. E para você chegar até aí, para desmistificar tudo isso, para trazer o seu sonho à tona e transformar essa coisa e acreditar, em amor. né? E não acreditar, né? Acreditar, amor. O que você fez, assim, para desmistificar tudo isso? Falar assim, poxa, não, aqui o medo não vai bater. Você sabe que eu trabalho isso até hoje. É uma luta diária, constante. Então, hoje eu faço terapia, faço yoga. Todos os dias é uma tentativa nova. Mas quando as coisas começaram a acontecer, assim, sabe? Por exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos,
Cheguei lá, achei tudo muito incrível. Eu morava numa mansão de 30 cômodos. Eu ficava maravilhada com aquilo. Eu me perdia na casa no começo. Eu acho... De Virgínia, você falando? De Virgínia. De Virgínia. Mas não deu certo morar lá, fiquei morando um mês e meio só. Depois fui pra Filadélfia. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que é dia após dia, sabe? De você ver que o seu esforço vale a pena. Que o esforço que você tá tendo, que você tá fazendo, tá buscando, tá valendo. E é um pouquinho todos os dias. Eu tenho a comunidade no meu curso que eu chamo de comunidade 1% Better, que é 1% melhor. É todos os dias ser melhor um pouquinho. Porque a gente se compara, a gente acaba se comparando com as pessoas que estão lá na frente. E se a gente descer um pouquinho mais e olhar pelo nosso progresso ali, sabe? É um progresso importantíssimo, de step by step, de passo a passo, pequenos passos. Então, eu acho que eu fui pensando nisso, sabe? De ver as minhas possibilidades, o que eu conseguia trabalhar com o que eu tinha naquele momento. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente não... Eu costumo dizer que ninguém tem culpa do lugar que nasceu. Então, basta a gente tentar, sabe? E ter um mentor. Olha uma pessoa e se espelha nela e vai. E vê o que ela trilhou. Foi isso que eu tô fazendo. Dentro desse aspecto, você entende hoje que sua mãe foi a sua luz? Com certeza, absoluta, até hoje. Com certeza, foi através dela que... E todos os pontos, tá? Até dos traumas que eu passei. Eu sou muito grata a cada ponto traumático que eu passei com o idioma ou da minha vida no geral. Porque eu falo que minha missão é transformar vidas através do inglês. Quem é a Caroline? Eu não sei quem é a Caroline sem a Teacher K. Eu sou uma só, sabe? Sim. E... Teacher K. Eu não sei. E se eu passei por toda essa frustração, eu não quero que o outro passe, sabe? São vivências que se tornam ensinamentos no final, né? Sim. Mas eu gostei dessa troca, a gente vai voltar nisso. Só que parece que eu tava assistindo um filme e entrou um comercial. Vamos voltar pra Virgínia. Eu quero Virgínia. Mas é legal, esse comparativo que ela faz, assim, de... Engraçado, né? E é parecido das pessoas que vieram da onde a gente veio, do comparativo de... né? Pô, mas eu tô aqui, mas olha aquela pessoa que tá ali, mas aí depois, mas eu vim dali, eu já cheguei aqui. Então você fica na gangorra, que você não sabe efetivamente pra onde vai, assim, né? Mas é legal essa parada, porque no decorrer da nossa vida, principalmente de infância para adolescência, vai sendo imposto na vida da gente crenças. E crenças limitadoras. E para você tirar essa crença, essa carga dentro de você, é uma luta constante. Por isso que criança que tá na sua melhor fase, assim, de pureza, aprende mais rápido. Porque, assim, tá fora, né? Tá fora de crenças limitadoras. Que, infelizmente, assim, através... Inclusive, por meio do amor, os nossos pais... Não pode fazer isso. Vai aqui, não faz isso. E isso. vai nos limitando. Amigos, tiração de sarro. Então, vai nos limitando. E para você tirar tudo isso, essa cultura que você vai criando dentro de você, é difícil, é um limitador, né? Mas olha que louca essa linha do tempo, né? Você passa por esse processo, aí você conquista. Quando você conquista, você começa a se questionar e autossabotagem. Exatamente. Vai dar errado em algum momento, vai dar errado. Será que aquilo ali... E aí você fica naquilo, você fica sabe, uma briga você não interna. sabe se vai. Fica uma briga interna, porque quando as coisas começam a dar certo, você fica, poxa, mas não foi isso que... coisa aí que vai acontecer. Exato. E não foi isso que meus pais conquistaram. Como eu hoje vou me sobressair, como hoje eu consigo ter mais coisas que os meus pais tiveram. Então, isso fica no nosso subconsciente, que tá lá dentro da gente, que a gente não percebe. Mas você fica... Poxa, eu quero dar um conforto para os meus pais, eu quero trazer isso para eles, mas eles também não conseguem entrar dentro da sua realidade do que você vive hoje. Por quê? Ou a fulana tá metida... ou você tá esbanjando demais, ou você... E, na verdade, as condições hoje são as condições que você tem hoje, com uma condição confortável de viver. Então, uma briga interna dentro da gente constante. Mas eu acho que isso também é uma das coisas que é legal ter você aqui, porque é o processo, né? É fácil ver a foto de hoje e querer ter uma opinião sobre aquilo. Mas aí, quando a gente começa a ouvir a sua história e o processo que você... Muita gente busca gratificação instantânea ou atalhos.
Mas assim, para você fazer e ter algo que perpetua e seja duradouro, você tem que fazer o processo do jeito que o processo pede, né? Então, assim... Vamos voltar pra Virgínia. Eu quero saber o que aconteceu. Eu ia contar, mas volta pra Virgínia, depois eu conto. A família era... O que eu quero saber, a família era da hora? Gente, não. Não? Não, olha só. Eram 3 crianças, isso, gêmeas, e uma menina. Eram uma gêmeas de 3 anos e uma menina de 8. Até então, a quantidade estava tudo bem, porque Filadélfia, vou dar um spoiler, foram 4 crianças, tá? 4. 4. Mas aí na Virgínia... Já é um trampo. Então, Nossa. aí na Virgínia, o que acontecia? A família, assim, eles eram Eles eram das Forças Armadas. Então, eles são extremamente secretos. Parecia que eu tava vivendo com uma família, sabe de filme mesmo? Que assim, você tem que pisar em ovos, de repente você tá na cozinha, aparece o pai do nada. Tá numas coisas, umas coisas estranhas. E, gente, o que é isso? E eles eram muito assim... Talvez, homem não vai saber de signo, mas as mulheres são virginianos, assim, sabe? Que virginiano é foda. São sempre assim, lá, nem sabe! Quem é? Ele é virginiano, pelo amor de Deus. Sei, Fabinho, né? Não. Signo do Fabinho é dinheiro. Sabe aquela pessoa totalmente... Metódica? Metódica, isso. Então, eu, zero metódica, colocava o leite no lugar errado da geladeira. Ai, o caralho, e a host mama acabava comigo, brigava comigo, que eu não podia. Eu tinha que colocar o leite no lugar correto. Nossa, muito sinistro, assim, muito sinistro. Tinha câmera por todo lado e eu não sabia... da casa? Eu não sabia exatamente aonde tinha câmera, então eu ficava me sentindo mal. Eu falava, gente, e aí, será que no meu quarto tem câmera? Sabe assim? Sim. Não deu certo. No final das contas, não deu certo. Eu tava me sentindo muito acuada morando ali. Num lugar que era totalmente... Não, deu Walking Dead total. Tinha Five Guys? Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Mas distante também, 40 minutos. O Lá em... hambúrguer favorito do Barack Obama. Five Guys. Five Guys? É mesmo? É. Desculpa. E eu acho tão sem 40 graça. minutos? Era tudo longe, tô falando. E outra coisa, viu? Dirigir à noite, Deus me defenda. Dirigir à noite nunca. Por quê? Ou passava os bichos lá na rua, né? Que você podia sofrer um acidente. Mas era tudo muito escuro, gente. Era igual filme de terror mesmo. Então eu falei, não vou aguentar ficar aqui, não. Aí fui pra Philly. Fui pra Filadélfia, que é o amor da minha vida. Eu amo. E Deus, né, dá as coisas pra gente ali, pra gente pastar um pouquinho pra depois... Ou era Dá minha benção, crença né? limitante. Cheguei, uma casa de 30 cômodos, com biblioteca, coisa mais linda. Falei, vai dar errado. Deu. Tá vendo? Eu ficava, vai dar Quanto errado. tempo você ficou lá? Na Virgínia? 1,5 mês, contado. Foi pouquinho. Foi pouquinho. E aí, enfim, não deu certo. Aí eu fui pra Filadélfia, que foi incrível. Só que na Filadélfia, e aí era rua, né? Com vizinhança. Filadélfia mesmo. Filadélfia mesmo, Balaquino. E assim, gente, quem mora na periferia, quando vai pra longe, sente falta do carro do ovo. Do tio da pamonha, entendeu? Da vizinha gritando. Ninguém dorme até cedo em Coab, ninguém dorme até tarde. Ninguém, porque já é o vizinho gritando. Lá na Virgínia, só pássaro, aquela coisa. Falei, não vai dar certo, não. E fui pra Philly. Chegando na Filadélfia, tudo incrível, maravilhoso. Com o inglês ali mais ou menos, tá? Tá. Bem mais ou menos. Toda a sua bagagem que você estudou de Incrível. 5, 6 anos. Né? Aquela Enfim. bagagem, assim, incrível. Cheguei na Filadélfia, já logo nas primeiras semanas, eu tinha um carro lá, um Subaru. Tubarão. Ai, eu me achava, gente. Pra quem só andava de trem, eu achava incrível. E aí, eu estava indo lá pro curso. Eu peguei um curso de contabilidade para fazer desses $500. Completei com o valor que eu tinha. Falei, é esse curso que eu vou fazer, porque se eu voltar pro Brasil, já é uma coisinha no currículo, né? Lógico. E toda feliz. Era um dia que o sol tava abrindo, assim, sabe? O clima. Depois de uma sequência de inverno. Aquele tempo gostoso, eu me sentindo. Coloquei um som, assim, alto. Era uma música que eu gostava, da Rihanna. Aumentei, assim, a música. Quando eu fui aumentar, veio um carro, parou. Porque ele parou ele não tinha o stop sign, não tinha o sinal de stop aqui. Tá. Mas um outro atravessou com tudo, ele freou. E nessa que eu tava aumentando o som incrível, Você bati bateu o carro. num carro zero, novinho. O cara saiu do carro gritando comigo, nervoso. E eu mais nervosa ainda, não sabia o que falar. O pouco de inglês que eu tinha, eu não tinha mais nada. Eu fiquei muda, fiquei travadíssima. Aí surgiram as pessoas pra me ajudar ali e fui parar na corte. Da corte, gente. Eu falava menos ainda.
Não conseguia falar, não conseguia explicar. Intimidava. Caraca. Total. E meu inglês era ruim demais, gente. Ruim demais. E aí, bom, vou sair da corte, deu tudo certo. Peguei uma multinha ali de $500, que eu acho que ficaram com dó ali de mim, porque arregacei o carro, assim, foi horrível a batida. A batida. Falei, bom, agora eu vou ser mandada embora, né? Agora eu vou voltar pro Brasil. A minha host mom, que era a mãe, né? Foi super fofa, muito acolhedora, assim. Me ajudou, tudo certo. E foi dali que eu falei, não, gente, eu preciso dar um jeito nesse inglês. Não dá pra ser assim. Não dá. Já tô aqui nos Estados Unidos, consegui, cheguei até aqui aos trancos e barrancos. Sim. Agora eu tenho que fazer esse negócio acontecer. E aí eu comecei a estudar de verdade. Mas por mim mesma, sabe? Eu comecei a estudar. E fui percebendo que quanto menos nervosa eu ficava, quanto menos medo, menos trauma, menos insegurança, todo sentimento ruim de bagagem que eu tinha ali, quanto mais leve eu tornava o aprendizado, mais gostoso ele ficava, mais eu conseguia me comunicar e me permitir errar. Falava, bom, vou errar, mas eu vou falar. E eu comecei a perceber que aquilo fazia muito sentido. E começou a fluir demais. E meu inglês, assim, alavancou, foi muito bem. Meu inglês era tão ruim que até na faculdade, nesse curso de contabilidade, ninguém queria fazer grupo comigo. Porque estavam com medo de tirar nota ruim. Nossa. Então eu sempre fazia os exercícios sozinha. Sempre sozinha. Trabalho sozinha, apresentação sozinha. Então, tudo isso me puxava pra baixo mesmo, sabe? Eu falei, não, gente, não dá, chega, cansei disso. Cansei de passar por isso. E aí, deu tudo muito certo, voltei pro Brasil. Quanto tempo? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Voltei pro Brasil. Quando eu voltei pra Coab. E eu era a única no bairro ali em 2025, mais ou menos. Ali na Manaus, por enquanto, até onde a gente saiba, eu tinha sido a única que tinha saído ali pra fora, sabe? Sei. Morar fora. Carol voltou o quê? Metida. Carol voltou com dinheiro. Carol voltou com tudo, menos a realmente... Vai comprar todos os prédios da Coab. Carol não fala mais com ninguém. Cheio de Nike no pé. Exato. Mas uma coisa foi muito importante pra mim nessa minha vivência dos Estados Unidos eu ganhava $193 por semana. E não pagava nenhuma conta. Foram os anos mais incríveis, que não chegava nem um boletinho, nada. Nada. Nessa época, eu comecei a comprar um monte de roupa da Hollister, que era a época da Hollister. Aeropostale, essas marcas assim, Guess. E comecei a mandar pro Brasil pra vender. Então, eu consegui levantar uma grana Olha só. e consegui dar entrada no meu apartamento. Uou! Oh, que legal. Não era verdade. Carol voltou cheio da Carol, não, mas eu tô lá. Mas, que eu renunciei? Enquanto todas as minhas amigas faziam viagem pra Havaí, meu sonho era conhecer Havaí. Conheciam os Estados Unidos, assim, ó, todo final de semana estavam fazendo uma viagenzinha. Eu não. Juntava, segurava, porque eu pensava assim, cara, eu tenho que aproveitar o máximo disso daqui. Eu sei que eu vou voltar um dia. E essa era a minha certeza. Eu vou voltar um dia para os Estados Unidos para poder curtir. Sim. Mas agora não é meu momento. Então, eu acho que também vai muito, quando a gente está na periferia, a questão do ego. Até onde a gente tem que ir para conseguir se igualar. Para conseguir entrar numa tribo. Para conseguir fazer parte daquilo. Então, até onde vale você realmente olhar aquilo e saber que daqui a pouco você vai conseguir estar ali. Mas que agora... Numa situação diferente. Numa situação diferente. Mas que agora você Não é o precisa momento, segurar um pouquinho. É um sacrifício que Isso você é faz difícil, por algo né? maior, né? Um plano que você É. Então tem que ir ponderando ali. Foi o que eu fiz. Quando eu voltei pro Brasil, já voltei um pouco melhor. Eu falei, bom, vou segurar. Eu consigo segurar 2 meses de grana aqui sem trabalho. Mas eu já tava pra voltar. Aí eu comecei a procurar emprego. E a Roche me chamou de volta. Chamou pra voltar. Olha só. Volta. Carol, você não quer voltar? Eu falei, agora. Fiquei 1 mês só. Falei, me dá 1 mês pra me organizar. E voltei pra Roche. E aí começa a minha jornada na Roche. Então, por favor, conversem comigo, Você porque eu vê? só vou ficar falando. Mas deixa eu falar um negócio sobre isso. Você tem uma pergunta? Não, pode, depois eu... Eu queria... sobre essa... 2 coisas, né? Uma coisa que eu vejo muito é que quando o brasileiro vai para os Estados Unidos... E aí talvez você tenha tocado um pouco nisso aí. É o medo de se expressar, porque muitas vezes você, em português, no seu idioma, você desenrola, você fala, você consegue se expressar da maneira que você pensa.
Nos Estados Unidos, às vezes, você não consegue. Então, você vai lá... quando eu fui para lá, eu tinha 23 anos e eu tinha um vocabulário de uma criança. Então, eu não falava por causa do medo de ser rejeitado, de ser taxado como idiota e tudo isso. Então, você trava. E aí, o que você faz? Você busca um porto seguro, que é a comunidade brasileira. Outros lá fora. brasileiros, exato. Exatamente. Você assina o canal de televisão do Brasil e você vive essa vida, só que lá fora. Então, assim... Mas, voltando também à primeira parte da pergunta, uma coisa que me ajudou muito também, quando eu fui para fora, e eu recomendo, assim, não precisa ser para fora do país, sai da sua casa, porque ali você tem tudo, né, dependente de todo mundo ali... É muito confortável, mas quando você sai... Eu amadureci muito como pessoa. Quando eu saí do país... Quando eu saí de casa, né? Da casa dos meus pais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo para você, como foi. E aí, quando que você começou também a destravar, a tirar um pouco dessa dependência de perder o medo de falar? Você falou um pouco sobre isso, mas eu queria que você explorasse um pouco mais isso daí para você. Você sabe que você falando agora, me veio uma lembrança na minha mente agora... que quando a gente sai do país, fato, a gente se apega a outro brasileiro porque entra na nossa zona de conforto e o brasileiro, ele é a única ponte mais próxima da sua família. Sim. Né? Então você sente aquele aconchego ali, aquela coisa. E nessa época de 2013 não tinha ainda, se eu não me engano, WhatsApp, não tinha, se falava por Skype, né? Então era muito difícil. Eu lembro que quando eu cheguei na Filadélfia, porque na Virgínia, esqueça tudo, não dava, não tinha, não era possível. Mas quando eu cheguei na Filadélfia, que eu fui num restaurante brasileiro, que eu tomei um suco de maracujá, eu chorei e vi Leonardo no Faustão, eu chorava, falava, meu Deus do céu. Então tem isso mesmo, né? Desse aconchego. E a gente vive muito na nossa zona de conforto, que é natural do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele sempre está em constante briga, e está pronto para luta. Ou ele vai lutar, ou ele vai fugir. E a gente sempre faz o quê? Foge, recua. Sim. E é natural. Então, uma briga eterna, natural do ser humano, estar nessa constante briga aí para tentar sair da zona de conforto. A sua pergunta com relação à frustração que você falou, né? De quando que eu saí. Em que momento que o inglês destravou também? Cara, foi nessa época que eu comecei a perceber na batida. Que eu falei, eu não posso ficar assim, nesse marasmo, sempre desse jeito. E que se eu não mudar isso daqui, eu vou ficar pra sempre assim e eu não vou ter oportunidade. Até quando? Tá sendo mais vergonhoso eu ficar nessa trava, perdendo a oportunidade, do que tentar. Foi aí que as coisas começaram a mudar. Eu costumo dizer que o nosso cérebro, ele tem... Com relação ao idioma, né? Ele tem 2 caixinhas. Então, a caixinha limpa, zerada, como se fosse caixinha de criança, sabe? Que você coloca os brinquedinhos delas. E a outra caixinha aqui do nosso idioma português. Tudo tá... As tralhas todas do nosso aprendizado ao longo da nossa vida está aqui nessa caixinha de tralha. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Obviamente, como o nosso cérebro ele é terrível, só tem mais coisa ruim do que coisa boa. Ou seja... Que nem você comentou, o pai falar pro filho, não pegue isso daí. Automaticamente já vem um pontinho de bloqueio dele ali, imperceptível. A mãe, não atravessa a rua, tem que olhar pros 2 lados. Cuidado, sabe? Tudo isso. Ou um amigo que zoa na escola. Tudo isso vai juntando ali como bagagem, como experiência. Quando eu chego pro seu cérebro e falo assim, ó, é o seguinte, você vai aprender um novo idioma, ele fala, opa, beleza. Pego tudo que tem aqui, ó. Que vai vir o quê? Medo, porque minha mãe falou que não era pra eu atravessar a rua, porque meu pai falou que não era pra eu pegar o copo. Numa apresentação da escola, na frente de todo mundo. Lembra que a gente fazia chegava na frente de todo mundo pra fazer a apresentação? Os amiguinhos rindo ali, a gente nervoso. Isso também vai pra essa caixinha, pra esse box do medo, pra esse box da aquisição do idioma. Então, é tudo transferido. Então, a gente tem... O potato. O potato. Nunca mais eu esqueço do potato. E isso é uma das primeiras coisas que eu ensino na aula, que é a técnica da barra-barra, como você deve pronunciar as coisas. Que é muito mais leve a forma. E aí, até o seu cérebro entender que, poxa, aprender um novo idioma não é
puxar as tralhas que eu tenho aqui é legal, é divertido. Tem alguém que segura na minha mão. Eu posso errar aqui, é um ambiente seguro. Ninguém vai me rir de mim, ninguém vai me julgar. Então, tudo isso faz com que você consiga aprender ali de uma forma muito mais leve e muito mais rápida, muito mais prazerosa. Então, foi ali que eu fui percebendo. Mas eu só percebi tudo isso mais ainda quando eu comecei a ensinar meu amigo. Voltei dos Estados Unidos, lá pra Coab, e meu amigo falou, cara, Bruno, quero ir pro Canadá. Me ensina, me ajuda. Sentada na mesa da minha cozinha mesmo. E até então você não tinha nenhuma pretensão de que dar seria aula. o seu futuro. Nunca, porque tinha que ser CLT. Aham. A gente tem que ser CLT. É segundo as más línguas da minha geração ali, dentro do meu núcleo familiar. Te Não. traz essa falsa ideia de segurança. Segunda né? a Falsa sexta, ideia, 9 e tal. Você falou de Canadá. E eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio no Canadá. Ai, gostou? Vancouver, fui. Ai, que delícia. E exatamente a história é bem parecida, porque estudei na Manuel, o inglês da Manuel. Aí depois eu fiz CNA, aí eu fiz 3 anos de CNA. E aí, juntando dinheiro também, porque o meu sonho era estudar fora. Eu falei, cara, eu falo tudo de inglês. Peguei o avião e tal. E aí eu lembro como se fosse hoje. Passei na imigração, beleza. E aí eu tinha que pegar um trem pra chegar no homestay. E aí fui pedir informação. Falei, cara, como que eu faço pra ir em tal lugar? Cara, ele começou a falar e eu falei, cara, eu estudei 10 anos e eu não tô entendendo uma palavra. É muito louco. E aí entra, assim, a decepção, assim, porque você fala, cara, eu estudei a minha vida inteira frustração. e eu não consigo entender nada do que ele tá falando, assim. Então, peraí, agora vamos criar uma polêmica aqui. Olha lá, ele é cheio de polêmica, tá? Chegou a Ele hora. é... Vou perguntar pra professora. Professor, né? não, eu quero sua É. opinião mesmo. Porque, assim, esses relatos, assim, até mesmo com o seu próprio relato de 13 a 19 anos, você tava lá, indo lá e tal. A qualidade do ensino é bom? Ou é uma... Eu imagino que seja uma mão de duas vias, né? Assim, cada um eu tenho que me aplicar e o ensino que eu recebo tem que ser bom para casar legal e para eu aprender. Mas eu vejo muitos relatos como esse, assim, de que a pessoa estudou pra caramba aqui, chega lá e não Cara, consegue. 10 anos estudando. É péssimo. Outra coisa, vou aproveitar o gancho. Aqui no Brasil tem diversas escolas de inglês, principalmente na nossa época lá, de adolescente e tal. E os dois, né? Nós 3, eu também fiz CNA. Eu não fiz nada disso. Não fez? Foi com a cara e com a coragem. Só no colégio já foi embora? Colégio, educação pública, a gente sabe que Ah, não vale não, nada, né? Principalmente em línguas, né? Em inglês, que é obrigatório. Mas as escolas particulares também ensinam. E pelas nossas experiências, a gente não viu que não entende nada. A qualidade é ruim. É muito ruim. Metodologia. Muito ruim. Muito ruim. Não é à toa que o Brasil é o país onde se tem mais cursos de inglês com menos pessoas prontas para se comunicar. Não existe pessoas fluentes o suficiente comparado ao número de escolas que tem. É ruim. Por quê? Cada pessoa aprende num ritmo, cada pessoa tem um estilo de aprendizado diferente. Imagina só, pegar todo mundo junto, colocar numa sala, 15 pessoas dentro de uma sala, que seja online, sem tem curso aí que você coloca 100 alunos dentro de uma sala, gente. Como que você vai se comunicar? Então você é tratado como mais um ali, sem entender a sua real necessidade, sem entender a forma como o seu cérebro funciona para você aprender um novo idioma. Então, o que acontece? Essas pessoas travadas, traumatizadas de cursinho tradicional, acabam tendo que ter um contato, um approach melhor, assim, sabe? De entender a fundo a sua necessidade e trazer ali, pegar na mão e falar, vem cá, vamos enxergar o que você conseguiu até agora, o que você não consegue e o trauma que foi acarretado até aí. Porque inglês é muito mais conexão do que perfeição. É conexão, é mostrar para o seu cérebro que é atraente para ele. O nosso cérebro, ele vive em economia de energia. Nosso cérebro é preguiçoso. A gente é preguiçoso. Então, é uma luta diária pra gente conseguir manter uma rotina, pra gente conseguir manter o estudo, que seja, né, o que você busca melhorar pra si. Pode ver, uma dieta. É difícil a gente fazer dieta. Acordar cedo ou ficar até mais tarde trabalhando. Tudo é difícil pra gente. Mas, falando de cérebro, a gente precisa tornar tudo mais atraente pra ele, com micro-recompensas, né? Que aí você vê que, poxa, tá legal, tô conseguindo. Micro-recompensa para o que o cérebro
tenha aquela vontade de permanecer ali. Então, claro, isso não tira... e eu não estou aqui falando que Meter o pau em 100%... todas as escolas de inglês, Exato, né? não Vou estou. falar que o nosso advogado aqui Segura pra mim, obrigada. Eu acho também que as pessoas têm uma parcela de culpa. As Sim. pessoas estão extremamente imediatistas. Esses cursos. Aprenda inglês em 3 meses, saia fluente em 3 meses. Exato. Da mesma forma que eu falo que essa é a minha opinião e tenho um posicionamento fortíssimo com relação ao método tradicional, que pra mim não funciona, e prova por A mais B. Também não funciona método que fala fique fluente em 3 meses, 6 meses. Não fica. O que eu sempre falo, eu gosto de trabalhar com garantia de resultado. O que é essa garantia? Que nos primeiros 180 dias você vai ter uma comunicação. Através do meu método. Você vai conseguir se comunicar numa comunicação básica. Vai falar quem é você, o que você faz, vai fazer uma viagem internacional, vai conseguir passar na imigração, fazer um pedido, ler um cardápio. Às vezes você é alérgico à pimenta e tá pedindo uma coisa com pimenta e estraga toda a sua viagem. Nossa, quantas vezes já passei por isso. Então, nesse... aí você... Oi? Desculpa. Não, vai lá. Então, pelas suas experiências, pela sua bagagem, né? O que te trouxe a criar uma metodologia, vendo esse gap que existe, essa falha no sistema, e como foi para você criar a sua metodologia e buscar o ensinamento, alfabetizar numa outra língua? Foi quando eu vi que deu certo pra mim a questão de trauma, de medo, insegurança, que eu não podia ter esse sentimento, que esse sentimento estava me travando ali pra conseguir me comunicar. E quando eu passei a ensinar esse meu amigo. Paciente zero, Bruno. Vamos falar do Bruno. Bruno ia na minha casa 2 vezes por semana e eu cobrava, assim, R$200 pra ele, assim, por mês. Peguei os meus materiais do curso tradicional que eu fiz. Isso você na rocha ainda, né? Eu na rocha ainda, ficava Legal. nos dois Você ali. Não tinha ainda aberto o colégio. Legal. Boa, não. Boa. E aí eu comecei a ensinar ele e ele falou, caramba, isso tá muito bom. Você tem que ensinar outras pessoas, Carol. Aí. Isso é um dom, brincando. Você tem que ensinar outras pessoas. E aí eu falei, gente, mas será? É tudo tão... Será? Como assim? E fui ensinando pra ele. Só que essa coisa de prazo, ele tinha aqui pro Canadá. Então, ele tinha um curto período de tempo ali. Então, a gente começou eu comecei a pegar assuntos que ele gostava. Junto com a estrutura da escola ali que tinha. Eu falei, bom, vou pegar aqui coisas do Canadá, que ele gosta, que ele tem que estar interessado pra ir. E vamos lá. Deu muito certo com ele, e aí ele indicou uma outra pessoa, e foi fluindo assim. Quando vi, tinha 4, 5, 6, 7 pessoas eu dando aula ali, e decidi, falei, bom, então tá bom, vamos fazer isso real mesmo, e vou continuar na Roche, em paralelo, dando aula. E as coisas foram tornando uma proporção maior. Quando eu vinha numa sequência na Roche de promoções e mérito, né? Lá, indústria farmacêutica, quem trabalha em indústria farmacêutica sabe que o negócio é puxado. Então, além do seu... No departamento onde eu trabalhava, além de você fazer o seu, né, ali, o seu job description, o que você tem que fazer, que você foi contratado para, você tinha que ter uma iniciativa. Você tinha que ter uma inovação. Alguma inovação. E eu fui mudando ali de área, fui crescendo na horizontal, né, em compras, na área de compras. Depois de compras, passei o carnaval inteiro e estavam precisando de suporte lá na área de customer service, que é serviço ao cliente, para passar o carnaval todo trabalhando numa demanda extra. Falei, por que não? Tô em casa e gostaram do meu trabalho. Falaram, então fica. E fiquei em customer. Eu era terceirizada na época na Roche, quando eu fui contratada voltando dos Estados Unidos. Me efetivaram e fiquei lá. E desenvolvi um canal de atendimento que na época chamava Voz do Cliente. Na Roche. empresa. Na rocha. Você tá entrando na minha área agora, hein? Gosto muito, sabe? Era um departamento chamado Voz do Cliente, onde eu fazia toda a parte de atendimento ali, mas tinha as meninas, né? Tinham 3 assistentes ali pra fazer, toda essa sequência. E eu comecei a não me ver mais ali. Porque o mundo corporativo, pra mim, foi me sugando demais. Eu entrava na empresa com o sol amanhecendo, mas eu não via o sol se pôr. Sim. Eu me sentia um robô. Foi quando eu, passando nos cafés da vida, né? Levantei pra tomar um café. Na volta do meu café, eu andando assim no departamento, eu vi todo mundo ali feito robô trabalhando, sabe? No computador. Eu olhei e falei, cara, eu não quero isso pra mim.
eu não quero isso pra mim. Comecei hoje falando burnout, né? E comecei a ter isso, essa síndrome aí, enfim. E falei, não quero isso pra mim mais. Aí saí da Roche e falei, bom, agora eu preciso fazer alguma coisa da vida. Vou fazer o quê? Acho que vou dar aula de inglês, porque eu gosto muito disso. Só que realmente não dava pra eu dar aula de inglês simplesmente porque me falavam que eu era boa ou porque eu gostava daquilo. Eu tinha que realmente me especializar. Claro, é uma super responsabilidade, né? Lógico. E eu sempre falo pra minha equipe que a gente lida com o sonho das pessoas. As pessoas estão depositando, não só dinheiro. Não vejo como dinheiro, elas estão depositando sonho, elas estão depositando ali a vontade e a esperança. Sim. Então, eu não podia brincar com isso. O que eu fiz? Falei, bom, vou procurar uma escola tradicional para trabalhar. E assim fiz. Fui pra Paulista. Gente, pelo amor de Deus, era o que eu ia de fretadinho, bonitinha, pra Rocha. Pegava ali o trenzão até a Paulista, que era na Paulista, pra ganhar, tipo, R$2.000 por mês. Ficava o dia inteiro na Paulista, o dia inteiro. E aí, depois eu trabalhando ali, e eu vejo que até nessa situação, a gente tem que, sim, buscar um ponto de esperança, um ponto de fôlego, um ponto de como se fosse um trampolim, sabe? Poxa, eu tô aqui, pegando trem, acordando cedo, nesse frio, ganhando isso. Não quero isso pra mim, eu almejo mais. E buscar se especializar e buscar recurso pra sair dessa situação. Legal. Ninguém diz que você vai ficar nessa situação pra sempre. Sim. Né? O complicado é a gente trabalhar as nossas emoções pra... Internamente, né? Exato, pra aguardar que o seu momento vai chegar. E assim foi, fiquei 2 anos... Não, 2 anos não, fiquei acho que 1 ano na Paulista. E eu falei, não, vou começar antes da pandemia. E antes da pandemia eu falei, cara, eu vou tentar dar aula online. E consegui pegando uns alunos ali, outros acolá, dando aula online. Ainda assim, não tinha grandes... ferramentas em casa para dar aula, então eu estava na minha poltrona, ficava toda dura, num computador horrível. Mas o seu método já existia ou que tava foi começando a existindo nascer? ali, tava nascendo ali. Tava nascendo ali. E aí, quando eu decidi sair mesmo da escola, entrou a pandemia. Tá. E aí foi incrível para mim. Porque as pessoas começaram a ficar em casa. E aí eu comecei a estudar mais ainda. Falei, bom... Só que lá nesse cursinho tradicional, me convidaram para ser coordenadora. Só que não compensava ser coordenadora, falando financeiramente. Não compensava. Fiquei ali um período perto da coordenação para ver como eles faziam. Mas não assumi de fato Sim. o departamento ali. Mas comecei a trabalhar de casa e falei, não, vou decidir fazer isso mesmo. É isso que eu quero. E fui seguindo, tendo alunos em casa. E aí que eu desenhei mais ainda o método. Legal. Que bacana. Pode falar. Você, assim, toda essa história que a gente acabou de contar aqui, você tem a dimensão, você para às vezes para pensar na dimensão do que você construiu e nas vidas que você já impactou? Porque eu tô perguntando isso pelo seguinte, porque a gente contou uma história sua, pessoal, de que você também se sabotava, tinha medo, tinha seus bloqueios. Toda essa trajetória é sua para você se tornar a pessoa que você é hoje, para desenvolver o método que você já desenvolveu. Você consegue, às vezes, assim, nessa correria do dia a dia, parar e falar assim, caralho, eu sou foda. Eu tenho uma pessoa pra me ajudar nisso, que é a minha tia Sônia, assim, sempre quando bate uma crisezinha ou outra, assim, de ai, meu Deus, eu converso bastante com ela e ela vai contando toda a minha trajetória. Mas sabe o que é? Tava falando até pra um colega. Eu adoro voltar pra Coab. Sabe assim? Uhum. Voltar pra minha origem, voltar ali, sabe? Então, essa semana que eu tô lá, eu olho e falo, caramba, eu vim daqui. Eu consegui furar essa bolha, eu consegui. Estou conseguindo. E também quando eu peço pra Deus para que, sempre quando a gente recebe feedback, a gente recebe muito feedback positivo. Eu peço a Deus para que nunca nenhum feedback, quando eu recebo assim, eu não acostumar, sabe? Eu não posso Não acostumar. inflar seu ego, né? Tipo, É tão fácil inflar nosso ego, Ilusão, né? gente. Exato. É tão fácil inflar nosso ego.
Então, hoje a gente está numa equipe de 6 professores, tem uma equipe de marketing, tem uma equipe do financeiro, a empresa está bem robusta. Ô, peraí. Teacher K tem essa... Teacher K. Teacher K. Tá Teacher K, tá? Teacher K, Que da estamos. hora. Estamos com uma equipe bem grande, assim, e manter sempre perto do time, sabe? Sim. Olhar ali sempre o que tá acontecendo. E eu sempre assisto aula dos alunos, né? Eu sempre assisto. Para eu ver também, porque eu não posso perder a qualidade. Não posso deixar perder a qualidade. Se eu não perder. posso. E isso é fácil, né? É Quando muito você fácil, começa a- é muito quando fácil, você é muito começa a fácil. crescer. Então eu sempre procuro pensar que não é mais um número, não é o faturamento. São vidas, são pessoas que estão acreditando ali, sabe? Então acho que são esses 3 pontos. Me manter nas minhas origens, voltar para as minhas origens de vez em quando e olhar. Tem gente que fala, Carol, pelo amor de Deus, esses dias peguei um trem e fiquei maravilhado. Meu Deus, trem. Eu acho que eu preciso disso. Voltar Eu, Carol, assim, né? eu preciso andar no centro de Osasco. Comer um cachorro quente. E churros. Amo. O mais famoso do mundo, né? Você sabe que eu tive uma experiência parecida. Tem mais de 25 anos que eu moro fora do país. Então, mas eu passei o Natal do ano passado, né, com o Fabinho e com o Du. Aí o Fabinho tava me levando para casa da mãe dele lá. E a gente passou pela Autonomista em Osasco, né? E assim, eu fui passando por lugares que eu vivi na minha infância. Juro pra você, só de pensar me arrepia. É tão gostoso. Então, assim, poder estar naquele ambiente... E é o que você falou no final, porque às vezes a gente vive numa vida confortável que você acaba se esquecendo das origens e perde um pouco dessa fome de evoluir, de continuar crescendo. E essa experiência, para mim, me trouxe muito disso, né? Da conexão com as minhas origens, com as minhas raízes, da onde eu venho, do orgulho que isso me traz e esse negócio de dopamina no cérebro de continuar. Não, quero mais, quero continuar aprendendo, quero continuar evoluindo. Então, assim, é legal poder, às vezes, enxergar isso, né? Como uma fortaleza, né? Em vez de, muitas vezes, antigamente, talvez era visto como uma fraqueza você ter vindo de um lugar simples. Quando você consegue transformar isso em uma fortaleza para construir você como pessoa, seu caráter, eu acho que é uma transformação bacana de ter esse tipo de experiência, né? E é uma linha muito tênue, né? A gente esquece. É natural esquecer de tudo que a gente já viveu. Porque o conforto é tão gostoso. É uma linha muito tênue também você passar o ego inflar. Porque você começa a ver acessar lugares... Poxa, semana passada a gente fechou 2 contratos, assim, com uma influencer, com a equipe dessa influencer fortíssima no mercado e com um jogador de futebol também fortíssimo. Eu olhei aquilo e falei, gente, tá, mas calma. Opa, tá tudo certo. É um aluno, eu preciso trabalhar na transformação desse aluno. Vou dar o máximo. É isso. Vamos, desce. Então, eu me permito gritar de emoção, sabe? Assim, caralho, sou foda. Mas também eu falo, opa, pezinho no chão, linda. Vambora, pezinho no chão, voltou, tá tudo certo. E é isso. Não, legal, assim. E como essa questão, você, em pouco tempo, você era uma CLT, né? Trabalhava como empregada, e agora você sendo uma empreendedora mesmo, empregadora, com seus colaboradores ali, e ver pessoas que agora estão, você administrando pessoas que um dia, outrora, já estiveram no seu lugar, e com os alunos, buscando, realizando sonhos dos seus alunos. Como é lidar no dia a dia com tudo isso? E aí depois você puder fazer uma pergunta em inglês pro Fabinho. Desenrola! Aí, tá vendo? Tadinho, vamos conversar. Ô, meu bem, vamos conversar. Eu não sei se você percebeu, Fabinho, aqui, eu e Edu falam muito sobre isso. A gente tem o Aldo ali contando quantas vezes, todo episódio ele conta quantas vezes o Fabinho falou a palavra amor. E nos Estados Unidos é diferente. Ele vê uma pessoa, hey, love. Óbvio, você falar. Vai
que, né? Não, vamos mudar isso daí. Que bonitinho, ele é tão bonitinho, né? Ele é muito fofo. Então, cuidado, essa é a maior cobra que tem. Tadinho. Aí, vocês fizeram que esqueci. Olha só, e diagnosticada com TDAH, tá? Então, ó, todo mundo. Outrora, CLT, agora empreendedora, com os seus colaboradores, pessoas que já tiveram na sua posição. E como é lidar com tudo isso, lidando com amor, realizações de sonhos? Ele tá perguntando se você é chata pelo amor. Não deixa Eu quero saber. Eu acho que a minha equipe tinha que estar aqui pra dizer isso. Não, mas eu acho que é um mix de emoção mesmo, de fato. Porque aqui tá tudo muito lindo, né? Contei a minha trajetória como aprendiz de inglês, a minha trajetória ali de CLT a empreender. E quando a gente chega nesse empreender, é difícil. E eu não gosto de falar essa palavra difícil, sempre falo pros meus alunos. É desafiador. O método ele é baseado em PNL, Programação Neurolinguística. Então, tem várias técnicas que eu vou ensinando ao longo do curso, passo para os professores também, para estar todo mundo alinhado. E essa palavra difícil é uma palavra que já te bloqueia automaticamente quando fala quando a gente fala desafiador pro nosso cérebro, opa, desafiador, vou tentar, né? Vou lá. Então eu costumo trocar essa palavra, é desafiador. Acho que principalmente e infelizmente, acreditava eu que isso não existia mais, mas existe, ser mulher. Ser mulher, nova, né? Relativamente nova, 35 anos, não tão nova assim, mas empreendendo. Então, até isso é um pouco desafiador ali para furar essa terceira etapa da bolha, né? Mas não tem jeito. Tudo é difícil. CLT era horrível para mim, ser CLT. Hoje, empreender também é desafiador. Então, tem que escolher o desafiador da vez, não é? Nem todo mundo fala sobre isso, a gente vê sempre. A equipe é incrível, então eu gosto muito de sempre entender. Gente, eu sempre falo que eu vejo o ser humano como vários pratinhos para equilibrar, sabe? Eu não vejo o Fabinho como Fabinho, eu vejo ele equilibrando vários pratinhos, todo mundo. Então, se a gente é mais gentil, cada um fazendo o seu papel, mas sendo gentil com o outro, as coisas fluem, as coisas acontecem. Então, eu sempre procuro entender o time, viabilizar o que dá e ter essa troca, sabe? Se cada um soubesse o seu papel, que tem que ser feito, tudo fluiria melhor. Então, eu sempre procuro trazer isso pro método, pros alunos, falando, poxa, você sabe o seu compromisso, você é adulto, você tem que entregar, né? Você tem que estar disposto. A cobrança, né? Tem que ter. Exato, eu não tenho que ficar cobrando você, porque você é um adulto, você sabe o seu papel. E também entregar o nosso, tipo, a gente tá aqui. O que você precisa? Eu tenho um time, que você vai gostar disso, né, da sua área, que chama time de cuidados. É uma pessoa treinada, incrível, a Fernanda, para os alunos. Tudo que acontece, a Fernanda tá lá para dar suporte para os alunos. Precisa. No pratinho que a gente tá aqui, com a criança, com o chefe, com o filho, com a mãe, com o doente. É difícil. É difícil. É desafiador demais. Mas aí vamos entrar para esse lado puxando um gancho da pergunta do Fabinho, né? Do empreendedorismo. Assim, esse cuidado que você tem, por exemplo, essa função que você acabou de descrever aí, e vindo das origens que você veio, que são similares às nossas, assim, como que a gente nunca teve um espelho, alguém que, porra, eu vi uma empresa nascer ali, eu sei como funciona. Como que você foi criando essas coisas? Foi um processo difícil para você ou você só trouxe coisas que são importantes para você como pessoa e você aplicou para sua empresa? De ter uma área como essa, por exemplo. Então, foi um mix de experiências de vida, né? A Roche, por exemplo, foi uma escola para mim. Uma escola, uma mãe. Sabe? Em termos de organização hierárquica, estrutura, essas coisas? Sim. Então, eu já vim de uma bagagem de multinacional ali que me deu esse suporte. Mas, quando eu fui desenhando e montando a minha empresa, foi sentindo a real necessidade. A minha, o que eu via, o que eu sinto falta. Poxa, eu como cliente sou carente. Eu quero que você me responda, se eu estou contratando o seu serviço, me responda com o máximo de informações que você puder me dar. Ou me responder mais rápido, né? Respeito. Então, eu puxei
diversos pontos que, respondendo, talvez eu seja um pouquinho exigente, né, com a minha equipe. Respondendo, você é chata. Mas assim... Accountability. Exigente. Accountability. Exato. Poxa, hoje, o nosso NPS, que é o número de pesquisa de satisfação, de satisfação, é 98%. Eu não aceito uma pessoa... No meu pessoal, eu sou totalmente diferente, tá? Se você abrir meu WhatsApp, meus amigos, tá todo mundo... Eu demoro pra responder a vida. Mas eu não aceito aluno meu ficar sem resposta. Por exemplo, chamar o time de cuidados. Tem um time pra isso, uma pessoa pra isso. Ou eu tô conversando com um aluno, deixar de responder aluno. Então, eu sei que a vida é corrida, mas já venho, já te respondo. Sabe? Esse cuidado, esse respeito. Então, foram das minhas experiências e também da Roche, que me ajudou demais. Cara, você falando, você vê que a sua forma de ensino é totalmente inclusiva, é totalmente acessível. O que você indica, o que você aconselha hoje para o moleque hoje, uma criança que está tentando aprender o inglês? Assim, qual é o caminho que você acha que essa pessoa deve seguir? Primeiro, tá bem definido o que você quer. Por que você quer aprender inglês? Como eu, mais nova, quero muito ir pro Canadá, fazer o intercâmbio. Não só sonhe, mas tente, busque isso, sabe? Coloque isso realmente, se é o seu desejo, nada vai te parar. Não tem quem faça uma pessoa parar se ela realmente tá designada para isso, se ela quer muito aquilo, sabe? Por mais que surjam obstáculos na vida, você vai conseguir alcançar, com certeza absoluta. Mas tudo precisa, tudo é da sua organização, da sua força de vontade, do 1% better todos os dias, sabe? Do 1% todos os dias ali. Então, quem não sabe por onde começar, poxa, o que você gosta? Gosto de futebol. Pega ali assuntos do futebol, mas, Carol, meu inglês é 0. Tá, mas pega, olha uma palavra, olha a outra, tenta formar uma frase com essa palavra. Só sei love. Hello. O que você consegue formar com essa palavra? Então, vai buscando ali informações de fato do que você gosta. Vou pro Canadá. Então, tá, faz um roteiro. O que você gostaria de ver no Canadá? Quer ver um monumento X, ir pro shopping tal... Pesquisa, olha em inglês, começa a circular. Cada pessoa tem um estilo de aprendizado diferente. Então, quem tá assistindo, eu vou liberar como bônus aqui. Me chama no direct, tá? Vou dar, posso? Opa! Vou dar, me chamem no direct. Eu chamei nos meninos e aí depois eles passam pra mim. É um estilo de aprendizado. Cada pessoa tem um estilo de aprendizado totalmente diferente. Então, por exemplo, eu gosto de aprender com forma lúdica. Então, eu vou aprender de forma lúdica contando história. Eu explico muito assim, contando histórias. Tem pessoas que é mais por ritmo. Sabe o Yuji 4902? Lembra da época do Bom Dia e Companhia? Não é da época. Você tá cantando? Você tá cantando? Você tava cantando? Eu tô cantando. Sabe aquelas pessoas... Ô, Bruce, põe um beat aí, Bruce, nesse som. Sabe aquelas pessoas que aprendem por ritmo ou tom musical ali? Nossa, Então, muito louco isso. consegue aprender por ritmo, decorar ali, fixar o que aprende por ritmo. Ou pessoas que é mais memória fotográfica. Então, tem várias formas de estilo de aprendizado diferente. Vou liberar, totalmente gratuito, esse teste, onde você vai identificar através de um teste, qual é o estilo de aprendizado seu. Que legal. Que é o que eu faço com os meus alunos. E nesse teste sai um diagnóstico e o que você faz para aprender mais rápido. Então, por isso que os alunos conseguem aprender nos primeiros 180 dias rápido desse jeito, porque eu preciso entregar agilidade para os meus alunos. E aí você aplica de acordo com cada... Eu aplico de acordo com cada... Exato. Que da hora. Então, eu vejo, os 3, esse aprende de um jeito, tá, como que a gente tem aulas em grupo, como que eu vou conseguir colocar esses estímulos aqui dentro da aula de grupo, em grupo. Aí a gente ajusta e é isso. Então... Um tema polêmico aqui de novo. O Du aprendeu inglês ouvindo P. Diddy, R. Kelly e Michael Jackson. Se defende agora. Meu Deus do céu! Pesadíssimo vocabulário desse garoto. Se defende aí agora.
A gente gosta de rap, assim, é meio difícil, né? I love shoulder. Vamos um negócio de tecnologia. I drink shoulder. A gente vai começar um novo quadro aqui agora. É um quadro de tecnologia. E, depois eu tenho uma pergunta sobre isso também para você. Mas a primeira pergunta é: qual que é o app que você mais usa no seu telefone hoje? Sem ser inglês? Pessoal? Acho que o YouTube e Spotify. YouTube. Acompanhe o YouTube aí, vai lá na Coab USA, depois o Babinho vai passar direitinho o canal. Agora, falando de tecnologia, né? Assim, como que você vê... Eu acho seu método muito foda. Eu gosto dessa ideia de... E eu acho legal também porque o ensino... o modelo de ensino é muito arcaico hoje, né? Assim, se você pegar uma... Eu falei isso num outro episódio... Vai no Google e coloca lá um modelo uma sala de aula em 1850. E aí coloca aí de hoje. É igual. E aí quando você falou que você foi nos Estados Unidos e você conseguiu escolher um subject que você queria aprender, você pode escolher. Aqui é tudo forçado em você. Então quando você faz isso de acordo com o estilo de aprendizado de cada pessoa, é muito bacana. Como que você vê a inteligência artificial, que é um tema muito... forte hoje, nos dias de hoje. Você vê isso talvez como um facilitador? Ou, se não usado da maneira correta, você vai acabar desaprendendo do que aprender, mais desaprender do que aprender? Eu acho que ele é um apoio, como o Duolingo, como outras plataformas. Eu acho que ele é um apoio para você desenvolver, mas não vai substituir, de jeito maneiro, não vai. E eu tô super resistente a colocar a IA... na parte do meu atendimento, porque a empresa vai crescendo e a gente tem que pensar em custos, né? Eu ouvi dizer que o custo é como se fosse unha crescendo, você tem que cortar todos os dias. E eu estou super resistente a isso, porque eu acho que precisa dessa conexão humana, que a IA hoje não é capaz de entregar. Faz muita coisa, incrível. Mas por isso que eu digo que não vai substituir. Porque a IA... não tem essa conexão com a pessoa ali, sabe? Essa parte de sentimento, emoção, trauma, medo. A IA não vai... até o momento, não detecta ali... Tá, é isso que você tá passando. Olha só, vamos fazer tal coisa? Então, por isso que não vai ser substituída. Mas, para treinar, a gente tem uma... Eu tô montando um agente para conversar, de conversação. Aí tudo bem, incrível, incrível. Mas não substitui. Bacana. Pode falar. Eu sou do mercado imobiliário, né? Trabalho com imóveis. Tchim, tchim. E aí, você comentou que quando você estava lá fora, você mandando dinheiro para cá e você conseguiu comprar o seu primeiro imóvel. E eu queria entender como é que foi isso, a emoção de você conquistar o seu imóvel próprio. Era uma coisa que você já esperava, já sonhava? E você, a pergunta por trás disso. Você, quando você comprou o seu imóvel, você comprou com a JR Brokers? Não conhecia JR ainda. O próximo imóvel, por favor. Exato. Já tem uma indicação pra fazer, depois a gente conversa. Olha aí. Que meu amigo vindo pra cá, meu amigo falou, cara, eu tô querendo comprar imóvel, mora nos Estados Unidos, mora na Flórida, ele falou, cara, eu tô querendo comprar imóvel. JR Brokers. Por favor. O slogan é, não é só um rosto bonito. Você sabe que, um gancho aqui que eu lembrei agora, estive com o Flávio Augusto em dezembro. E ele acabou comigo. Acabou comigo. Falou, não dá. Não dá. Se você quer escalar seu negócio, não dá pra você ficar pensando em PNL, em programação. Não vai funcionar. Não. E aí a gente teve uma conversa assim, ele acabou com a minha raça sobre isso. Que não dá pra ser tão personalizado assim se eu quero escalar um negócio. Sim. Só que, gente, entra naquela mesma questão. Tá, então eu vou ser mais um curso de tradicional, um método tradicional? São linhas totalmente diferentes, né? Bom, mas assim, vai chegar um ponto de inflexão que você vai ter que decidir. Sim. Ai, não fala isso. Não, porque assim, ou você escala, ou você mantém do jeito que você... Hoje a gente está escalando, a gente tem uma esteira de produtos, então tem diversos ali. Tem aulas em grupo, aulas ultra personalizadas, que é só você e o professor, e ali é ultra personalizada. Tem um infoproduto. Então a gente está escalando nesse cenário. Com muito cuidado, devagar, para não perder a questão da qualidade. Então, porque vai chegar um momento que, assim, eu lembro, né? Um dos meus últimos trabalhos aqui no Brasil foi para ele.
ficava vendendo curso de inglês, abordando os caras no meio da rua, na Paulista. Sério? Durei um mês só aquela porra. Mas eu não gostava, de como era o approach, das metodologias de vendas, enfim. Aí eu vou segurar meu BO depois. Pelo meu também. Nome de Jesus, Bruce, Mas corta. assim, você acaba construindo um império que se você perde isso, você perde esse Escalonar contato. com qualidade. É uma coisa que Agora, o que eu acho interessante no que você está falando, e talvez o que fizeram com que eles tivessem sucesso na época foi que eles trouxeram um método diferente de ensinar. E você tem aí no seu várias metodologias diferentes onde você pode customizar o aprendizado. Então, assim, usando a tecnologia, acho que você vai conseguir escalar, você vai perder um pouco desse contato humano, talvez, né? Mas você consegue trazer um pouco dessas características do seu método de ensino. Que eu acho que isso também é parte do sucesso. Tão grande quanto a relação humana que você desenvolve com seus clientes. Total. A Fernanda do time de cuidados, ela falou, Carol, você é muito acessível. Você não pode ser tão acessível assim. Os alunos têm seu número. Não pode ser assim. Eu falo, tá, vamos ajustar. Respondendo a sua pergunta, eu gosto demais de ter contato, de ver, saber. É bom demais, mas realmente daqui a pouco. Daqui a pouco não, já, tá? Já. Mas isso faz parte do sucesso. O método funciona, entendeu? Assim, se você manter a essência disso, mesmo que de maneira automatizada, você consegue trazer um pouco disso. Né? Mas é óbvio que você é uma pessoa só, como é que você vai escalar você? Não dá. Respondendo essa pergunta, você acredita que, voltando àquela questão de crença limitante, eu não fiquei feliz com a compra do meu primeiro apartamento? Eu não fiquei feliz. Eu olhei aquilo e falei, tá, agora em que momento vai dar errado? Então, eu comprei ele, obviamente, foi a prazo, né? Sim. Dei uma entrada ali, parcelei. Eu lembro até que eu não tinha renda suficiente e meu tio entrou comigo para compor renda, mas aí eu que ia pagando, né? Lógico. Ele complementou a renda ali nos papéis. E eu só pensava, tá, o apartamento nem é meu. Eu tô assumindo uma dívida aqui que o apartamento nem é meu. Então, vamos ver quando eu terminar de pagar. Sim, e é tão maluco. Uma baita conquista. 26 anos. 26 anos. Hoje, com 10 anos atrás, eu olho e falo assim, caramba, que legal, que bacana. Legal. Mas eu olhava e falava, ok, lindo. Primeiro que quando eu cheguei no empreendimento, eu olhei e falei assim, a gente já pode ir embora. Aqui não vai dar. Aqui não. Eu não vou conseguir comprar. Não vou conseguir comprar. Não vou. Aí fiz toda a parte ali, técnica, papelada, tudo, e foi... E aí, quando não aceitaram minha renda, eu falei, ótimo, eu já sabia, certo? Não, eu te ajudo, eu coloco aqui meu nome na papelada e tá tudo certo, componho renda com você. Quando efetivou mesmo a venda, eu pensava isso, falava, gente... Tem um monte de pendência ainda pra pagar, um monte de parcela, o apartamento nem é meu. Não, terminei de pagar e fico super feliz. Fico muito feliz, mas ainda assim foi uma coisa tão assim, sabe? Uma pena. Que eu não conseguia curtir, não fui aproveitar, não fui celebrar. A gente não comemora as pequenas vitórias, né? Essa é uma baita vitória. Essa é uma baita de uma vitória, né? Mas a gente não tem esse costume de... É muito triste. De autossabotagem, né? A sabotagem. Mas, Edu, olha, Carol, tem uma notícia boa e uma ruim pra você. A boa... Eu espero que seja boa. Você vai ter que voltar aqui. Amei, pra gente começar a levar. Amei, gente. A ruim... É que tá acabando. Não, é que você vai sair daqui como Fabinho como cliente. Se prepara! Dá seu telefone pra ele pra você ver. Vai ver. Dá pra gente. Você vai desenrolar, você vai... Certeza absoluta. Vai ser incrível. De algum aluno. O Fabinho! Ela vai voltar aqui e a gente vai ficar trocando ideia em inglês. Exato, amei. Eu quero ver você, viu? Você fala. Mas quero ver você. Eu vou fazer aula também. Amei, vamos, aí, vamos. Quero ver esses meninos. Mas vai desenrolar em inglês. Quem quiser acompanhar seu trabalho, vai aonde? Rede social, Instagram, TeacherK. E aí fica um pouquinho dificinho, né? TeacherK. TeacherK. Estou lá
prontíssima para atender, para dar suporte total. Eu sempre falo pro time, antes mesmo de vir à venda, é entender a necessidade e se fizer sentido, a gente segue. Mas que a ajuda venha em primeiro lugar, para depois pensar em venda, que a venda vai ser consequência. Então, tô à disposição. Já vão lá também no Instagram, me chamar no direct para eu mandar o teste de conhecimento para você fazer, totalmente gratuito. E é isso. E como que é o nome da pessoa que cuida do CX de vocês? Fernanda. Salve, Fernanda. Parabéns. Fernanda da Quebrada também, Capão Redondo. Tá? Fabinho, quem quiser acompanhar nosso trabalho aonde? Galera, no Instagram estamos como @coab.usa, no YouTube coab.usa, sigam nós, fortaleçam. Também estamos no Spotify. O áudio maravilhoso aqui com a galera do Mind Hunters. E é isso aí, galera. Fortaleçam, compartilhem e só tem coisa boa. Antes de a gente dar a palavra para você encerrar, algumas considerações finais. Obrigado, Carol, pelo tempo, sucesso na sua estrada e feliz por sua história. Amém, obrigada. Carol, muito obrigado por aceitar nosso convite. Parabéns pela sua trajetória. Gratidão por você compartilhar um pouco da sua história para nós e para nossa audiência. Tenho certeza que muitas pessoas vão impactar, vão aceitar toda essa sua trajetória e você ser um ponto de referência para elas. Amém. Gratidão. Viu? Aceitar e se inspirar. Faz tempo que a gente queria fazer isso com você. Agradecer também, né? O Du e o Fabinho já agradeceram, mas também agradecer você por ter aceitado o nosso convite e vir até aqui. É uma história que, para mim, bate muito lá na minha própria história, né? Esse percurso que você descreveu aqui. Então, eu queria que você encerrasse o nosso episódio de hoje. Manda um salve para nossa galera lá. E, família, até a próxima. Carol, encerra para nós aí. Gente, obrigada, muito obrigada. Saibam que nada determina o ambiente que você está hoje ou a situação que você esteja passando hoje, que tudo se acerta, mas com muita dedicação e acreditar que você pode chegar onde você quiser, que não é clichê. E esses meninos aqui são ótimos, excelentes no que fazem e trazem isso para casa de cada um. Então, cada história aqui, cada pessoa que está sentada aqui, que vem aqui, com certeza é um foco de inspiração para você pegar ali ideias de cada um e ver que se a gente saiu, se a gente conseguiu furar as bolhas, vocês também conseguem, obviamente. E é isso. Que estamos aqui à disposição. Dedicação e love. Tchau.